tarde, Brasil! Tá começando mais uma Vida Não Para todo o país aqui pela TV Evangelizar. Sejam bem-vindos, tá começando mais um programa e eu quero a sua companhia por essa próxima hora, combinado? Anota o nosso telefone que vai ser um prazer te receber por aqui, receber tua mensagem, a tua participação. 419-8793-6281 é um número pra gente compartilhar conhecimento e informação. E claro, tirar muitas dúvidas que eu sei que elas existem e a gente vai falar sobre vários assuntos. Entre esses assuntos, você está se planejando para casar? Já pensou nisso? Ah, não, eu quero casar. Então deixa eu te contar uma coisa. Tá pensando em casar? É bom você começar o planejamento agora, com antecedência. A gente vai, claro, trazer informações para vocês, para que vocês realmente saibam como funciona um casamento de ponta a ponta. Para tirar todas as suas dúvidas, a gente conversa com uma especialista sobre o assunto. Além disso, quero saber da tua pele. Como é que anda a sua pele por aí, hein? Tá ressecada? Tá esquisita, tá descamando? Então a gente está vivendo um processo de transição entre as estações. E normalmente, ou no outono, início do inverno, ou na primavera, comecinho ali do verão, a gente percebe que a pele da gente fica esquisita, fica estranha. Vamos conversar sobre dermatite atópica. É uma doença que causa o ressecamento, uma coceira intensa, uma irritação na pele horrível. É uma coceira que parece que não vai ter fim, né? A gente vai entender realmente o que causa essas crises e vamos trazer dicas muito boas, dicas essenciais para você cuidar desses sintomas e cuidar da tua pele de maneira assim mais caprichada, tá bom? Combinado então? Agora é o seguinte, eu vou levar vocês pra gente entender, afinal de contas, o que aconteceu aqui no Paraná na sexta-feira passada. Aliás, desde quinta para sexta a gente já via que o tempo estava diferente. 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi atingida por tornados da classificação F3, um dos mais fortes do mundo. Para você ter uma ideia, os tornados que atingem os Estados Unidos ficam em F1, F2 até F3. Algumas raras vezes apareceram os F4, F5. Então, o que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi muito forte. E a velocidade chegou até 330 km por hora. E até agora foram confirmadas 6 mortes, além de mais de 100 pessoas feridas. A gente preparou uma reportagem para que você também possa entender e possa ajudar quem precisa. O que antes era um bairro tranquilo, hoje parece um campo de guerra. Telhados retorcidos, muros no chão, árvores arrancadas pela raiz. O tornado que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, na última sexta-feira, deixou 6 mortos e mais de 700 pessoas feridas. Com ventos de até 330 km por hora, o fenômeno devastou parte da cidade de pouco mais de 14 mil habitantes. Foi muito rápido, meu Deus do céu. Foi questão de entrar embaixo da mesa e caiu tudo. Eu gritava desesperada, assim, meu marido gritava, se acalma. E eu gritava, eu não conseguia escutar minha voz. De tão alto foi o barulho, foi horrível. De acordo com o CIMEPAR, o tornado foi classificado como F3 na escala Fujita, um dos mais fortes já registrados no Paraná. Outras 2 formações também foram confirmadas na região, em Guarapuava e Turvo. Muita solidariedade, isso é importantíssimo, a gente tem sentido isso e além da solidariedade para ajudar, também aquece o coração saber que as pessoas estão se preocupando e solidárias nesse momento tão difícil, né? Mas a gente acredita que a cidade vai ganhar outra cara amanhã depois e tem que ser otimista, não dá para desanimar nesse momento. Entre os escombros, histórias de sobrevivência e fé. Famílias que se abrigaram no banheiro, debaixo de colchões e saíram ilesas. A esposa de José foi uma delas. Grávida de 4 meses, se abrigou embaixo da mesa. Outras ainda que encontraram abrigo na casa de vizinhos. Os materiais, como eu posso falar, se recupera. Pode se comprar ou pode se refazer de novo. Mas eu me senti alegre e contente por ter ela com vida. A esperança de reconstruir tudo e voltar a vida ao normal, né? Mais de 2.000 pessoas trabalham no atendimento às vítimas, entre voluntários, equipe da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e servidores.
Caminhões retiram entulhos e toneladas de doações chegam de várias partes do estado. Muitas pessoas que estão aqui, a gente nunca tinha visto, chegaram agora aqui e já estão ajudando nós, né? Assim que possível, começar a reconstruir a casa, né? Seguir a vida, porque dos mais próximos nossos aqui, ninguém se machucou feio, foi mais cortes, lesões. Entre os que resistem ao desânimo está a dona Anatália Lunardi, de 67 anos, que perdeu parte da casa, mas não a fé. Nós foi só os danos materiais, né? Mas tem muitas pessoas aí que ficaram sem nada, que as casas levantaram tudo, levou com tudo. Teve gente que morreu, né? Tem que uns ajudar os outros. E é isso, existem diversos canais de comunicação às quais você pode fazer a sua doação. A gente vai trazer essas informações daqui a pouco. Se você se sentiu tocado por tudo que está acontecendo aqui no Paraná, pelo que aconteceu com essas pessoas e você quer ajudar de alguma maneira, a gente vai deixar esse canal aberto, tá? A gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Agora vamos falar de saúde, dermatite atópica. Você já passou por isso? Teve gente que mandou mensagem pra gente, eu acho que eu nunca tive. Eu só tive uma coceira com escamação. Então, estamos falando dela. Nas últimas semanas, essa doença ganhou os holofotes, inclusive nas redes sociais. E hoje a gente vai tirar essas dúvidas com a nossa dermatologista que já está aqui com a gente para saber, afinal de contas, do que se trata a dermatite atópica. Será que tem alguma maneira da gente evitar esse problema? Eu vou conversar aqui com a Patrícia Martinski, que é médica dermatologista. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, Carla. Muito obrigada pelo convite, a TV Evangelizar. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, né? Boa tarde a todo mundo que está assistindo hoje com a gente. Muito bem, para a gente começar essa conversa, o que é a dermatite em si? Tem alguém que pode ter mais propensão, outras pessoas não? Ou ela é um sorteio? Assim, nós temos que pensar na dermatite atópica, ela é um quadro autoimune. Então, não é um sorteio. A pessoa já nasce com aquela predisposição, é uma alteração da imunidade celular de cada pessoa. Então, não é assim, eu peguei dermatite atópica. Não, você nasce com uma predisposição a desenvolver essa doença. E ela pode ser desencadeada tanto na infância como até na fase adulta também. O mais comum seria na fase adulta mesmo. Na fase da infância. O mais comum é na fase da infância. Mas você tem que pensar na dermatite atópica como uma doença autoimune, mas também multifatorial, porque ela não é também só a imunidade. Nós temos também o fator do ressecamento da pele, né? O fator ambiental também, que é um agravante, e também, na maioria dos casos, nós temos também o fator emocional, né, de cada indivíduo, né, do ambiente em que ele está, também pode ser um fator agravante. Crianças que sofrem com dermatite, normalmente aparece, quando aparece? É uma alergia que surge do nada, é uma coceira que toma parte do corpo? Tem alguns pontos do corpo que elas são mais comuns ou não? Sim. Na infância, a característica dela é se formar mais nas dobras, um quadro que a gente chama de eczema, que é um vermelho, um ressecamento e com muito prurido. E geralmente nas dobras. Crianças mais na idade assim de lactentes, a gente vê um pouquinho mais no rosto e também no tronco. Já a partir do segundo ano de vida, até os 7 anos, 8 anos, que é a primeira infância, a gente encontra mais nas dobras flexurais, tanto dos braços como na perninha, atrás do joelho, né, que são locais mais comuns. Então, já no adulto, já é mais nas regiões extensoras e no tronco também. Já é um quadro um pouquinho diferente, mas na infância a gente tem que pensar lesões localizadas em dobras, periocular também e na região cervical, no pescoço também. Escamação assim, próximo da sobrancelha. Isso, muito comum também em crianças. Isso. Tem participação, vamos à primeira participação de hoje, que vem lá de Minas Gerais. Tarcísio Zanin, bem-vindo, querido. Tenho uma vez por ano, tenho feito acompanhamento com o dermatologista e sempre que preciso tirar, dificilmente o resultado é carcinoma. Acho que das pintinhas, né, que ele está falando, ou dessas escamações. Nesse caso do Tarcísio, a gente já tem uma outra idade, né, doutora? Pela foto que a gente vê aqui, é que talvez no caso dele, se ele está falando de algumas lesões eczematosas, talvez a gente tenha
talvez ele esteja tratando ceratoses actínicas, que é outra coisa. outro quadro, né? Outra patologia devido ao sol, queratoses solares que podem causar de resultado posteriormente em carcinomas, né? Mas não é dentro do nosso quadro hoje de discussão, né? Certo. Agora, quando se fala em dermatite, por exemplo, existe uma questão da temperatura. A temperatura, ela pode causar dermatite, por exemplo, a pessoa já tem essa predisposição, mas de repente mudou muito a temperatura. Saímos do frio e fomos para um dia muito quente, muito abafado. Pode surgir também nas mãos, por exemplo, tem gente que reclama daquelas pequenas bolhas que saem na pele, nos dedos das mãos, ou até mesmo próximo aqui do pulso. Isso também está ligado a questão da nossa discussão hoje aqui da dermatite atópica ou não? Sim, com certeza. A gente vê um aumento de casos no consultório, né? Quando tem uma transição entre as estações do ano, né? Mas a gente vê uma piora principalmente nos quadros, no clima mais frio e seco, né? A gente vê quando fica mais seco e o frio, há uma piora intensa. Principalmente que a pessoa passa a tomar banho com água quente, né? E muito sabão e a pele resseca muito. Uma característica do atópico que é muito importante, genética, é o ressecamento. É uma pele seca. Ele não tem uma filagrina, ele não tem uma proteína importante para a hidratação da pele, para manter a hidratação. Então, o paciente atópico, ele nasce com a pele seca. E vai ser seca, eu sempre falo, vai ser seca para o resto da vida. Então, quando há essa transição de estações, quando fica mais frio e seco, principalmente, a gente vê um agravo do quadro de eczemas, né? E então, assim, a gente sempre orienta muito a hidratação. Outra coisa que você falou foi a desidrose, né? Que são essas bolinhas de água, geralmente nas mãos e nos pés. Essa aparece mais no verão, clima mais quente e úmido. Porém, ele é muito mais frequente no atópico, né? Pela essa alteração imunológica do atópico. A gente vê muito mais frequente. O paciente que tem história de atopia, ele desenvolve com mais facilidade um quadro de desidrose, que é essas pequenas bolinhas nas mãos e nos pés. Mas ela não é bem somente da dermatite atópica, a gente vê mais frequente no atópico. Certo. Tem mais uma participação chegando por aqui. Dalila, de Curitiba, bem-vinda, querida. Oi, Carla, ansiedade pode levar uma pessoa a dermatite atópica? Essa é a pergunta dela. Ele é um gatilho, né? Eu sempre falo assim, são gatilhos, né? Então, o emocional pode ser um gatilho. Não é só isso, claro que não é somente emocional. A pessoa tem que ter uma predisposição genética, imunológica, para desenvolver o quadro de dermatite atópica. Mas o emocional a gente vê na prática e já tem estudos comprovando que realmente ele pode ser um gatilho, né? Com certeza. Certo. Doutora, para quem está nos assistindo agora e de repente está, assim, nunca procurou saber, existe algum exame que a gente possa fazer para detectar isso? Ou um exame de sangue, ou de repente um exame de alergia, algo que possa detectar realmente que a pessoa ela tem dermatite atópica e ela precisa ser tratada? Olha, na grande maioria das vezes o nosso diagnóstico é clínico, né? Pela evolução, pela localização, pela característica da lesão, a grande maioria das vezes o diagnóstico é clínico. Nós temos exames complementares, né? Que seriam uma dosagem de IgE total, um IgE específico, até para procurar algum outro gatilho alimentar, ácaros, né? Gramas, gramíneas. A gente tem alguns exames, até a biópsia pode ser feita. Mas na grande maioria das vezes o nosso diagnóstico é clínico mesmo. Mas podemos fazer exames complementares para nos ajudar, até para elucidar os outros gatilhos que podem estar ocorrendo nesse paciente, né? Quem já é um alérgico por natureza, tem muita rinite alérgica, sempre está espirrando, com o nariz escorrendo demais, sempre com dificuldade respiratória, pode ser uma pessoa que vai desenvolver a dermatite também? Então, eu sempre explico bem para os meus pacientes que o atópico, o paciente atópico, ele pode desenvolver 3 quadros: a dermatite, a rinite e a bronquite asmática. Então, a rinite, a bronquite e a dermatite atópica estão dentro do quadro imunológico de um atópico.
de uma pessoa atópica, né? Então, a dermatite atópica é uma das 3 doenças que ele pode desenvolver, é a tríade. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de marcha atópica, que quando a gente tem um gráfico, né, da evolução da pessoa no tempo de vida, né, ela pode começar com dermatite atópica, e depois a dermatite atópica tem uma melhora a partir dos 10, 11 anos, ali 12 anos, e depois a pessoa desenvolve uma rinite alérgica. A bronquite também está no comecinho ali, nos primeiros anos de vida, depois a bronquite melhora. Então ela pode ir se transformando, digamos assim, a né? atopia, eu falo assim, é uma montanha russa, cada hora vai aparecer alguma coisinha diferente, né? Entendi. Então a rinite, bronquite e dermatite estão dentro do espectro do atópico. Olha, bom saber. Tem mais uma participação de Fortaleza, no Ceará. Silvânia Mota, bem-vinda. Como combater a dermatite? Quantos tipos de dermatite existem? Obrigada, Silvânia, pela mensagem. É uma questão muito comum no consultório. Não, doutora, eu tenho dermatite. Eu falei assim, tudo bem, mas qual dermatite? Qual delas? Né? Porque se você for ver, a gente tem muitas dermatites. Então, assim, são infinitas. A gente tem dermatite de contato, dermatite fotoalérgica, a gente tem dermatite atópica, dermatite seborreica, a dermatite herpetiforme. Então, assim, são infinitas. Olha, são várias, assim, não tem como a gente, falar todas, assim, resumir tão rápido assim. Consulta com o dermato que é o melhor, para ele saber para saber qual é a sua dermatite. É importante isso, porque daí a gente sabendo exatamente qual é, a gente consegue buscar um tratamento melhor, você consegue ter uma reação melhor, para você poder se defender das crises, né? Aí quando elas surgirem. Doutora, muito obrigada pela tua presença, foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigada a você pelo convite, tá Muito bom? obrigada. Boa tarde, obrigada. Você de casa que está me assistindo, agora um recadinho da querida Olga Bongiovanni para a gente continuar por aqui, que tem muito assunto ainda para você. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. E hoje nós temos Noite de Louvor, meus queridos e queridas. É a 6ª semana do Cerco de Jericó, onde somos convidados a mergulhar profundamente no dom da piedade, deixando que o Espírito Santo cure as nossas dores, as nossas mágoas, os vínculos de um dia, que um dia se tornaram extremamente dolorosos e a gente precisa desfazer essas amarras. A noite será conduzida pelo padre Kleber Leandro, além da presença especial da Marisa Graneiro, do cantor Igor Félix. Então a gente aguarda vocês para esse momento de fé hoje às 19 horas. E eu quero aproveitar esse momento para convidar você que está me assistindo, porque muita gente pergunta, manda mensagem,
Como que vocês conseguem manter o trabalho de vocês? Nós mantemos o nosso trabalho, nós mantemos a nossa obra, as rádios, a TV de pé, graças a você, que não solta as nossas mãos, que está sempre aqui junto com a gente, nos ajudando, para que nós consigamos realmente fazer de todas as doações benefícios para quem precisa. E manter o nosso trabalho aqui é muito importante. Então, se você apoia o nosso trabalho numa programação que é toda feita especialmente para você e para sua família, eu convido você a ser parte da obra Evangelizar. Se você se sente tocado pelo nosso trabalho e por tudo que nós fazemos enquanto obra também, ajudando pessoas com alimentos, com doações diversas de roupas, calçados, cobertores, remédios, você pode nos ajudar também. Existem 2 maneiras que você pode fazer a sua doação. Através desse QR Code que está aqui do meu lado e através desse e-mail que está aqui embaixo. Combinado? Muito obrigada por não soltar as nossas mãos nunca. E aí, me conta uma coisa, chega aqui comigo. Você, assim, tem as suas contas organizadas? Você sabe como manter as suas finanças para evitar, inclusive, conflito dentro de casa? Não sabe? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Sobre planejamento financeiro na vida a 2. Porque enquanto você casa, você tem ali uma lua de mel. Quando chegam as primeiras contas, as primeiras dívidas, acabou a lua de mel. Os problemas começam a aparecer. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Antes mesmo do sim e depois da chuva de arroz, um casamento exige um planejamento muito claro para organizar as finanças, né? Para você poder organizar a sua vida. Então, antes da cerimônia, o casal já deve estar alinhando ali no orçamento, não só a festa, né? Mas a vida a 2. Porque foi aquilo que eu comentei ali no indo para o intervalo. Né? Depois ali da lua de mel é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas quando chega a primeira conta, quando chegam as primeiras dívidas, e aí? Como é que fica esse amor todo? Será que vai pelo ralo? Muitos casamentos acabam por conta disso, pela não organização financeira. E aí eu tô aqui com a Ângela Brock, que é economista e também advogada, que vai dar uma luz aí para você que quer casar e de repente está pensando que é só arrumar festa, pagar os docinhos, pagar o bolo que é caro e tá tudo certo. E não é bem por aí, né, Ângela? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre economia, eu tenho o maior prazer nisso. E principalmente porque eu atendo muitos casais e infelizmente atendo na hora de que eles já estão dizendo adeus. E a gente percebe sim que a questão financeira não diria que é o principal, mas é um fator que corrobora para que as coisas não andem bem entre os casais. Principalmente pensando que os casais vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes. Então, quando você constitui uma família, o certo é você olhar para papai e mamãe, muito obrigado por tudo que eu recebi, e daqui para frente, esta empresa cuido eu com as minhas regras. Ou seja, não só com as minhas regras, mas com as regras do meu ou da minha companheira. E aí você começa como se fosse um negócio mesmo. Né? Tá, a casa é o negócio e o marido e a mulher são os sócios. Exatamente, é isso, exatamente. E aí os dividendos são os filhotinhos. Mas é muito importante a gente ter essa percepção, porque nós, quando temos uma união, independente da forma jurídica que ela seja organizada, se você vai viver junto ou se você tem uma cerimônia, essa união, ela une pessoas com educação diferente, com hábitos diferentes. Então, é muito importante que o casal alinhe esses hábitos e aí eles possam se organizar para que essas coisas aconteçam. Você fala de chegar dívida. Muitos casais, a dívida que chega é justo a dívida da festa, daquilo que era para ser a coisa mais gostosa, né, mais prazerosa da vida do casal, e ela acaba vindo ali nos primeiros meses, onerando o orçamento dessa família por conta de estar pagando ainda despesas que foram contraídas antes ou efetivamente para o matrimônio. Me diz uma coisa, qual é a necessidade nesse caso? Porque muita gente diz que quem casa quer casa,
né? É uma frase assim bem corriqueira, inclusive. Mas querer uma casa é mais importante do que querer uma festa. Muita gente às vezes faz essa escolha, né? Eu vou viver de aluguel, mas o importante é que eu vou pagar a minha festa. E aí, colocar na balança esse peso também é importante. Muita gente prefere, inclusive, organizar um casamento com muita antecedência, terminar de pagar a festa para poder iniciar uma vida sem dívidas também, né? O que você recomendaria? O alinhamento de expectativa é fundamental, né? Pensando que a cabeça da mulher, a ciência mostra que ela se organiza de uma forma diferente da organização da cabeça de um homem. Nós, mulheres, tendemos a caminhar mais para os detalhes, e detalhes custam. Então, é muito importante alinhar essa expectativa, decidir que tipo de matrimônio eu vou ter, como é que vai ser, porque eu posso ter... por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos o casamento coletivo para famílias que têm uma renda de até 3 salários mínimos. Então, o Estado, em associação com o Sistema S, o Tribunal de Justiça e o Sistema S, eles proporcionam esta parte, né, da organização. Normalmente são casamentos coletivos que as partes podem ali amortizar um custo, e depois elas ficariam somente com a parte da festa, né? Com a parte de celebrar com os amigos. Pode ser uma alternativa para quem não tenha muitos recursos. Outra alternativa é fazer essa decisão. Eu vou morar de aluguel e vou investir o que eu já tenho guardado numa festa, ou, ao contrário, eu vou optar por uma celebração mais simples, ou principalmente você fazer uma celebração somente no civil, que é infinitamente mais barata, somente para as pessoas muito próximas, e com o tempo eu vou avaliar a possibilidade de fazer essa comemoração com os amigos. Porque a vida da gente muda tão rápido e muitas vezes a gente coloca valor naquilo que, passado pouco tempo, nós já percebemos que não tinha o mesmo valor. E aí o arrependimento vem. Infelizmente, a gente vê pessoas que, por exemplo, fazem saque do 13º para fazer uma festa. Meu Deus. E aí depois, logo que casam, tem lá uma situação de saúde, vão recorrer a quê? Não tem mais. Né? Porque a pessoa usou o recurso próprio, quando não, tomou emprestado em nome de terceiros da família. Então, é uma situação assim. Principalmente, nós temos que ter clareza do que nós queremos, né? E ter clareza do que é felicidade. Porque muitas vezes a gente está mirando nessa festa, mirando num conceito de felicidade que não é nosso. É um conceito de felicidade que está imposto por uma sociedade bastante mercantilizada. E aí a gente passa a viver à mercê da decisão de terceiros. E pesar muito isso, né? Porque como é que foi a tua vida, por exemplo? Né? Como é que foi a exigência do teu casamento? Quero que você me conte um pouquinho de você. Porque, olha, se eu fosse pela mentalidade dos parentes do meu lado e do lado do meu marido, eu ia fazer festa, mas não ia ter um centavo nem para dar de entrada numa casa. Quer dizer, e eu optei por não fazer a festa, né? E essa foi uma opção minha, né? E eu levei muito a sério aquilo de quem casa quer casa. E aí, como é que foi contigo? Eu queria casar. Você já queria festa? Mas eu sou economista, meu marido é economista. Nós fizemos uma planilha e nós tínhamos a seguinte opção: ou faremos uma celebração, né, civil e religiosa, ou faremos a reforma do lugar que nós vamos morar. E como nós somos pessoas adultas e deixamos nos guiar pelo nosso desejo, nós optamos por fazer a reforma e ter onde morar. Mas o sonho não ficou descartado. Eu fui acalentando esse sonho e no dia exato que completamos 5 anos de matrimônio no civil, nós realizamos o nosso matrimônio no religioso. Então eu tive as duas coisas. Mas isso veio de onde? De um planejamento. E no dia que nós fizemos a nossa cerimônia no religioso, nós tínhamos absolutamente tudo pago. A única coisa que não estava pago desse evento era a bebida, porque era um custo variável, dependia do que se fosse consumir. Mas flores, música, igreja, locação de salão, comida, tudo. Inclusive a segunda lua de mel, porque daí nós pudemos ter a segunda lua de mel, estava tudo pago, porque a gente veio amortizando isso num tempo maior, né? Nós levamos ali da hora que a gente decidiu fazer a segunda celebração, por volta de 2 anos a gente foi se organizando para isso.
Olha que legal. Então, nesse ponto é muito bom, né, contar um pouco da tua experiência, porque daí quem está em casa nos assistindo pensa, então eu não estou sozinha, né? Então tem mais alguém que passou por isso, tem mais alguém que passou por esse perrengue e teve que se organizar. Então muitas vezes não é o impedimento de você estar junto com a pessoa ou dividir a mesma casa. Você pode fazer isso, você tem liberdade para isso, mas a questão é organizar, nem que seja para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas uma hora vai acontecer a tão sonhada celebração. A gente tem que pensar nisso também, né? Sem dúvida. Quero te agradecer. É possível. É importante Sim. a gente ter isso em mente. É possível. Eu sempre costumo falar isso para as pessoas. Eu posso ter tudo, mas às vezes não no mesmo tempo. Então, a vida é feita de escolhas. E aí é muito importante a gente se conhecer e saber o que de fato me faz feliz. E assim, que bom se a gente tivesse, né, a oportunidade de fazer a festa, pagar por tudo, comprar a casa, mobiliar a casa, tudo ao mesmo tempo, né? Mas 99% da população não tem essa vantagem, não tem essa vantagem financeira. Então é importante a gente se organizar nesse sentido, com certeza. Quero te agradecer, viu, pela tua presença aqui, por ter aberto aí as nossas mentes um pouquinho sobre a parte financeira de um casamento. Perfeito, muito obrigada. E eu desejo que os seus ouvintes que estão se preparando, que tenham uma festa muito abençoada, porque mais do que a festa é a decisão e este negócio família, né, ele tem que ser encarado com muito carinho, porque deste negócio família a gente gera novas vidas e nós temos uma grande responsabilidade sobre estas vidas. Com certeza, mais gastos e mais custos também depois que os pequenos chegam. Obrigada, viu? Você que está me assistindo em casa, agora a gente vai viajar para o litoral aqui do nosso estado, para Paranaguá. Isso mesmo, onde acontece a festa de Nossa Senhora do Rossio, que é padroeira aqui do Paraná. O evento reúne milhares de fiéis e romeiros, turistas vindos de todo o país para homenagear a padroeira do Paraná. Em dias de oração, de procissão, shows e muita devoção. Olha só. Às margens da Bahia, Paranaguá cumpriu sua maior tradição religiosa. A imagem de Nossa Senhora do Rossio, protetora da cidade e do Paraná, foi conduzida à Capitania dos Portos, ponto de partida da 20ª procissão marítima. Toda essa caminhada, todos esses dias, é olhando para a nossa mãe, certo de que ela nos ajuda a viver muito bem a nossa vocação. Tanto poder receber a população que chega na nossa cidade, como também ter, né, o santuário aqui, a imagem de Nossa Senhora do Rossio aqui na nossa cidade. Isso para nós é uma grande alegria. O cortejo começou no Rio Itiberê, em frente à Igreja dos Navegantes. Mais de 30 embarcações confirmadas, 1.000 pessoas a bordo que seguiram o trajeto. Maior manifestação náutica de oração do Estado, realizada dentro da programação que celebra os 212 anos da Festa do Rossio. Essa crença ganhou força no século XVII, quando um pescador encontrou a imagem às margens da Bahia, firmando o vínculo da santa com o mar e o povo de Paranaguá. Fazer essa procissão marítima é um resgate, né, dessa história, dessa devoção, fazer memória assim, de que Deus utilizou-se das águas da Baía de Paranaguá para fazer surgir ali a rainha e padroeira do estado todo. Repare que a cada buzina, bandeira e aceno é um gesto de gratidão por mais um ano de trabalho e também de proteção nas águas. São pescadores, marinheiros, a comunidade e seus familiares, agradecendo e reafirmando uma tradição de mais de 2 séculos. Nós precisamos de algo a mais no nosso dia a dia, né? E a nossa fé nos move a viver tudo isso. Ao passar pelo porto, a imagem recebeu um gesto de bênção. Foi um ponto simbólico, onde o rio encontra o mar. Já em terra, no Trapiche, a imagem foi recebida pelos marinheiros. Além da multidão, este grupo de remo, por exemplo, percorreu os 8 quilômetros do trajeto em 1 hora. Penitência anual de gratidão e disciplina. Não é uma remada fácil, eu costumo falar, uma remada bem pesada. Por Nossa Senhora do Rossio, vale a pena o sacrifício. Eliane trouxe sua própria imagem e escreveu no manto os nomes de familiares, pedidos por oração e testemunhos por bênçãos recebidas. Muitas bênçãos para mim, para minha família, eu devo a Deus e a Nossa Senhora.
Após a contemplação, a imagem foi conduzida em procissão terrestre até o Santuário do Rossio, onde recebeu a bênção final e o carinho dos fiéis. Nossa Senhora do Rossio. É isso, Nossa Senhora do Rossio, rogai por nós, com certeza, linda e bela mãe. Agora a gente vai para o nosso Minuto Itaipu de hoje com o Odilon Araújo para a gente seguir. Olá, Carla Lima, boa tarde para você e a todos que acompanham o programa A Vida Não Para. Estou chegando, este é mais um Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional é uma das principais parceiras do governo do Pará na preparação de Belém para a COP30. A empresa investe 1 bilhão e 300 milhões de reais em obras estruturantes e sociais voltadas ao evento. Isso inclui a revitalização da Avenida Duque de Caxias. Com investimento de 17 milhões e 400 mil reais, a obra modernizou 2,5 km da via, com nova pavimentação, iluminação em LED, sinalização inteligente e áreas de lazer. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, reforça o compromisso da empresa por uma transição energética justa e sustentável. Deixa, assim, um legado de infraestrutura e mobilidade para Belém do Pará. Lembrando que a COP30 começa hoje e ao longo aqui da nossa programação a gente vai trazendo as informações direto de lá, de Belém do Pará. E agora nós vamos conversar com o Luquinhas, magnésio quelato. Precisamos, necessidade para o nosso corpo, né, Lucas? É isso mesmo, Carlinha, boa tarde para você. Excelente tarde para você que nos assiste nesse momento. Se é de saúde que você precisa, ter um aliado ideal para ajudar você com essa necessidade que você tem aí. Está sofrendo muito? Com aquele desgaste nas articulações, cotovelo, você mal consegue mexer normalmente seus braços, ombro também te limita, o joelho dói, as juntas inteiras doem. Eu quero te ajudar aqui a recuperar a sua mobilidade e a ter alívio dessas dores. Sabia que o magnésio estimula a construção do líquido sinovial? Que é aquele líquido que vai revestir a cartilagem óssea, impedir o contato de osso com osso e assim ajudar você a aliviar essa dor. Sabe quando uma articulação parece que está batendo na outra? Isso dificulta a mobilidade, causa dor, causa tensão. O magnésio quelato da Joy ajuda você a aliviar esse impacto, reduz a dor e também estimula a desinflamação das suas articulações, o que vai te ajudar a não só recuperar os seus movimentos, mas a trazer de volta para você a sua saúde e o seu bem-estar. Ligue já no 0800 591 8773 e peça agora o seu magnésio quelato. Você vai pedir direto do laboratório, lembrando que a Joy hoje é o único laboratório no Brasil onde você pede primeiro, melhora a sua saúde, tem o alívio das dores e só começa a pagar depois. Você vai começar a pagar daqui 1 mês e meio no carnezinho, no boleto. Então liga 0800 591 8773 e peça o seu magnésio quelato. Eu vou fazer o seguinte, vou te mandar o cálcio de presente, vou te mandar o nosso seca-barriga, que é o nosso cártamo da Joy, e mais, você recupera a sua saúde, mas tem que ligar 0800 591 8773. Eu volto com você, Carlinha. Obrigada, Luquinhas. O governo do Paraná vem atualizando, então, os dados sobre a tragédia provocada por um tornado que devastou a cidade Rio Bonito do Iguaçu, aqui no Paraná. Município com cerca de 14 mil habitantes, que fica no centro-sul do estado, foi devastado. Mais de 90% da cidade foi destruída. E foram aí algumas pessoas, a gente tem informação de aqui, até esse momento, 6 pessoas mortas, mais de 100 pessoas feridas. Muitas delas estão internadas em hospitais da região de Guarapuava, de Laranjeiras do Sul, de Cascavel, que são regiões próximas. Eu vou conversar agora com o Sérgio Júnior, nosso repórter, que ele vai trazer mais informações e atualizações aqui pra gente. Sérgio, boa tarde. Oi, Carla, muito boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos em frente ao Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, porque agora há pouco o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou a construção de forma emergencial de mais de 320 casas, que faz parte do programa Casa Fácil. Só que essas casas lá, que serão construídas em Rio Bonito do Iguaçu, serão entregues gratuitamente, porque o programa é um financiamento, só que essas 320 casas serão de forma gratuita. Deve começar já nos próximos 30 dias essas construções e devem ficar prontas todas as 320 casas até 90 dias. Vale lembrar também
que desse programa, essas casas serão para famílias realmente em situação de vulnerabilidade social, que perderam tudo, principalmente as suas residências, que não dão aí para ser reconstruídas. Lembrando também que na noite de ontem, de domingo, aqui na Assembleia Legislativa, foi também votado em 2 sessões extraordinárias um projeto de lei para que tenha repasse daqueles 50 milhões de reais que o governo do estado pediu aí para que fosse doado a essas famílias para a reconstrução dessas casas. Foi aprovado, também o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou já esse decreto. E olha, como que vai funcionar esse programa? Durante todo o final de semana, representantes do CREA, também da Defesa Civil e da Secretaria de Habitação se reuniram para fazer um levantamento com todas as famílias lá de Rio Bonito do Sul, para pegar cadastro, a situação, como ficaram as casas, porque o repasse é de até 50 mil reais para essas famílias. Esse dinheiro de 50 mil, eles não vão diretamente a essas famílias, e sim para construtoras parceiras. Aí, porque depois eles precisam assinar o KENAI, para saber da atividade. Então, essas construtoras ficarão responsáveis pelo dinheiro, aí as famílias vão até ela, as cadastradas. Nós aí conversamos, né, com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior em uma coletiva, e ele traz mais detalhes sobre esses 2 programas. Vamos ouvir. Nós estamos colocando já 50 milhões de reais no fundo para reforma de casa. Esse dinheiro vai para as famílias atingidas até 50 mil reais. Por que até 50 mil reais? Porque tem casa que vai precisar de 10 mil, tem casa que vai precisar de 15 mil, tem casa que vai precisar de 30 mil, tem casa que vai precisar até 50 mil reais para compra de tijolo, compra de madeira, compra de telha, compra de piso, aquilo que é necessário para fazer a reforma da casa para a pessoa conseguir voltar para o seu lar. Então esse é um programa. O final de semana agora, a Defesa Civil passou, juntamente com a Secretaria da Família, o final de semana todo, fazendo o cadastro dessas famílias. Nós estamos com uma equipe lá de 200 engenheiros da Coapar e do CREA, que disponibilizou essa equipe técnica de engenheiros para nos auxiliar no levantamento das casas que podem ser reformadas, por questão estrutural, e daquelas casas que infelizmente se perdeu tudo e não tem condição de ser reformado. Carla, o CIMEPAR confirmou na manhã desta segunda-feira que foram 3 tornados de nível 3, que vai até o nível 5, de ventos de até 330 km por hora. 3 tornados que atingiram a cidade. Lembrando que mais de 1.000 pessoas estão desalojadas, 750 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, até o momento, 6 pessoas morreram. Neste momento, representantes do CREA, mais de 200 engenheiros, médicos, também voluntários, tanto o governo estadual quanto o governo federal estão na cidade de Rio Bonito neste momento e que vão permanecer durante toda a semana para aí o planejamento de reconstrução da cidade. Vale lembrar também que tanto aqui lugares aqui em Curitiba e em todo o estado do Brasil estão recebendo as doações. As famílias estão precisando de água potável, estão precisando de materiais de construção, de telha e tudo que for aí em benefício para a reconstrução da cidade. Um dos pontos aí de arrecadação para esses donativos é tanto a Polícia Rodoviária Federal, a Prefeitura de cada cidade, por exemplo, aqui de Curitiba também, e também outros aí setores outras empresas do estado que estão recebendo essas doações. Carla, eu volto contigo. Tá certo. Obrigada, Sérgio, pelas informações, viu? Então, essas doações, elas devem ser entregues no Corpo de Bombeiros ou então na Defesa Civil aí da sua cidade, você que quer ajudar de alguma maneira. Nós aqui na Obra Evangelizar também estamos com uma campanha bastante importante para ajudar essas pessoas que tanto necessitam da gente nesse momento. E a gente vai colocar aqui para que você também possa fazer a sua doação, se você assim se sentir tocado. Essas doações, elas podem ser feitas de 2 maneiras. Se você está distante da gente, você não pode vir até a associação, até a Praça Senador Correia, número 55, aqui no centro de Curitiba. Quem quiser vir, venha. Inclusive, o Sérgio já colocou as doações: água potável, produtos de higiene, produtos de limpeza, enfim, cestas básicas, o que você puder doar, claro. Você que está muito distante, não vou poder ir até Curitiba, não vou poder ajudar presencialmente, você pode mandar a sua doação no valor que você desejar para ajuda@evangelizarapreciso.com.br, e tudo que chegar através desse e-mail como chave vai ser enviado para essas pessoas lá e a gente vai transformar isso em doação, tá? Então a gente agradece desde já.
Combinado? Agora vamos falar de uma missa importante em prol dos estudantes, né? A gente falou tanto das missas em prol dos estudantes, afinal de contas, a primeira fase do Enem foi aí nesse fim de semana. E a obra Evangelizar, nesse gesto de fé, né, convida todos para a missa de envio e bênçãos aos estudantes, né? A gente já teve um momento, teremos um próximo momento. No último sábado, inclusive, aconteceu a missa, né, dessa primeira fase da prova, e agora nós teremos a segunda fase. A celebração é nesse próximo sábado, dia 15 de novembro, às 6 horas da tarde, e acontece no Santuário São Francisco de Assis, tá? A missa será presidida pelo querido Padre Cleina, que vocês estão vendo aqui do meu lado. E o melhor, você que está em qualquer lugar do Brasil vai poder participar também dessa missa junto com a gente. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Evangelizar. E não esqueça de um detalhe importante para essa próxima fase. Traga a sua caneta na missa, viu? Na hora da prova, aquela caneta que você vai usar para que ela também receba as bênçãos aí durante essa missa importante, tá bom? E se você estiver em casa nos assistindo, segura essa canetinha aí, porque ela com certeza vale muito, né? Ainda mais abençoada, para que a gente possa fazer uma prova com bastante tranquilidade, claro, ó, deixar o nervosismo de lado. Combinado? Intervalo é super rápido, é um pezinho aqui, outro aqui junto comigo, e a gente daqui a pouco volta para que a gente possa conhecer uma capela muito especial, sabe onde? No Piauí. Eu volto já. Como prometido, vou te levar, sabe para onde? Vamos para Curral Novo, no Piauí. Existe uma capela por lá que é considerada a menor da diocese de Picos, viu, gente? Essa igrejinha, ela virou símbolo de fé e união, e o vídeo dela viralizou nas redes sociais. Dá só uma olhada. Gente, que eu conheço mesmo na diocese de Picos, essa é a menor igreja, sabe? De todas as 600 comunidades, é a menor. Só cabe o padre. Senhor Bispo, essa nossa comunidade, Vida da Ramada, esse povoado muito querido, muito amado. De fato, aqui nós só temos uma capelinha representativa no qual só cabe o padre, mas celebramos também aqui, nesse espaço dessa praça muito gostoso, todo mês às 7 horas da noite. Também nas casas do nosso povo que celebram, que se reúnem para de fato enaltecermos mais ainda o nome de Jesus na Santa Missa. Então, Padre Fernando, vou aproveitar para pedir a Deus lá do céu que abençoe o querido povo desse povoado Ramada, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Olha o tamanico dessa igrejinha, que coisinha mais fofa. Muito legal, né? E a gente vai viajando o Brasil, vamos viajando todos os cantos do país para mostrar para vocês esses cantinhos de fé. Pequenininho, cabe só o padre, mas cabe muito mais, né? Cabe a fé de um povo inteiro aqui dentro. Agora eu vou levar você, sabe para onde agora? Vamos para Toledo, vamos lá no oeste do Paraná, porque por lá se destaca mais uma vez no cenário nacional da criação, sabe do que, gente? De suínos. Olha só essas imagens aí, ó. Com 950 mil cabeças de suínos e cerca de 140 mil habitantes, o município tem o maior rebanho do Brasil, segundo dados recentes aí do IBGE. O rebanho suíno de Toledo cresceu 1,8% em relação a 2023, alcançando o segundo maior volume da série histórica. Ao todo, no Paraná, são 7,3 milhões de suínos, representando 16,6% do total do Brasil. O estado aparece logo atrás de Santa Catarina, que lidera o ranking de porquinhos aí, viu só? Então, estamos falando aqui de agro também, né? Que a gente fala bastante. Agora, seguimos com um recadinho da Ellen, para quem está lidando e pisando em ovos com o diabetes. Olha só.
Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Agora chega aqui comigo, quero saber de você. Você gosta de queijo? Ai, gente, são 2 assuntos que eu amo aqui nesse programa: café e queijo. Eu vou apresentar para vocês uma empreendedora de Jandaia do Sul, uma paranaense que resolveu começar um negócio de queijos e ganhou até prêmio. Quem conta pra gente essa história é a nossa repórter Suelen Rodrigues. É nessa paisagem tranquila no interior de São José, em Jandaia do Sul, que fica a propriedade de Eusilene. Foi aqui que ela e a família decidiram recomeçar a vida, trocando o ritmo acelerado da cidade pela rotina no campo e apostando em um novo sonho: produzir queijos artesanais. Eu não tinha nenhuma noção nenhuma de trabalhar na roça. Então eu fui lá no IDR e perguntei para eles o que eu poderia ganhar dinheiro dentro da propriedade, assim, mensal. Aí eles falaram assim: leite. E se você fizer queijo, agregar valor, seria melhor. E deu muito certo. A aposta deu tão certo que os queijos produzidos por ela foram reconhecidos em concursos estaduais. O primeiro prêmio que a gente ganhou foi no Mundial, o 3º Mundial em São Paulo, e acabei que a gente ganhou medalha de bronze com ele. Foi o primeiro concurso que a gente participou. Aí depois daí a gente levou os outros queijos e fomos premiados também com os outros. E não é só Eusilene que coloca a mão na massa, quer dizer, no queijo. A família toda participa. Auxílio na ordenha, no retiro, né? E no plantio, que do plantio sai a comida das vacas, e no trato, à tarde, cedo. As crianças, cedo vai para a escola, à tarde ajudam a ordenhar as vacas, ajudam a tratar das vacas. Tudo um pouquinho faz. Há 4 anos, a Eusilene começou produzindo poucos queijos por dia, somente para amigos e vizinhos. Hoje, a produção aumentou, ganhou reconhecimento e se tornou a principal fonte de renda e orgulho da família. Valeu a pena, Eusilene? Valeu muito a pena. Hoje eu não troco mais o campo pela cidade. A história dela representa um movimento que vem crescendo em todo o estado, o de empreender no campo. A gente tem visto aí o agroturismo vindo muito focado para a questão desse contato com a natureza. Então as pessoas têm visto isso como uma forma de negócio e têm empreendido nessa área. A agroindústria é o caminho. Nós temos uns projetos bacanas. Tem um decreto do governo do estado de apoio às agroindústrias, né? O IDR está aí de portas abertas, né, para quem precisar, para atender todo produtor que tem interesse em agregar valor ao produto, tem interesse em crescer, né, e desenvolver alguma atividade rentável dentro da propriedade rural. Além de conquistar prêmios, os produtos dela também viraram sucesso na região. A minha esposa faz com a geleia, né, de morango,
e de tangerina, uma delícia de manhã. Todo dia a gente come o queijinho da Lene. Ela é uma empreendedora nata, sabe? Eu percebo isso nela, na simplicidade dela, e ela vai muito longe ainda. Ela já ganhou alguns prêmios e vai ganhar muitos outros. A história da Eusilene mostra que empreender no campo é possível e que com coragem, dedicação e amor pelo que faz, dá para transformar um sonho em sucesso. Eusilene, você pode ir para qualquer canto que você quiser, mas você tem que vir aqui para Curitiba. Combinado? Venha para cá, traga seus queijos que vão ser muito apreciados aqui, com certeza. E você que está me assistindo de qualquer parte do país, é exatamente disso que nós estamos falando todos os dias, né? De saber empreender, inclusive você que não é empreendedor, que não é empreendedora, fazer o consumo dos produtos dos empreendedores da sua região. É fortalecer o comércio local. É disso que nós estamos falando. Muito bom, hein? Gostei desses queijos bons aí, deve ser uma delícia. Agora eu vou te convidar para que você não perca uma oportunidade incrível de fazer uma super viagem. Mas não é qualquer viagem, é uma peregrinação. A peregrinação de Pentecostes em Fátima. Já pensou? Você e sua família com destino a Portugal, Inglaterra, Escócia, País de Gales, tudo isso, claro, a bordo dessa viagem linda com o padre Reginaldo Manzotti. A viagem acontece então no dia 11 de maio do ano que vem e você já pode aproveitar os valores promocionais nesses números que estão aqui no rodapé da tela, tá? Nós temos 2 telefones, temos o e-mail peregrinações@evangelizarepreciso.com.br, aos quais você pode fazer contato e tirar suas dúvidas. De repente você quer levar a família toda para essa viagem? Já pensou que maravilha? Então fica aí a nossa dica para quem quer fazer uma super viagem, ok? Agora, chega aqui comigo que eu quero saber da tua infância. Você lia muito gibi? Os gibis da Turma da Mônica, por exemplo? Maurício de Souza escreveu algumas centenas de milhares, né? E eles marcaram gerações e fazem parte da infância de muitos brasileiros. E tem uma notícia muito boa. A obra de Maurício de Souza foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. E quem traz os detalhes dessa homenagem é a Marília, direto lá da nossa redação. Boa tarde, Marília. Oi, Carla, boa tarde. A obra do cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de São Paulo. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei que homenageia o artista paulista, que completou 90 anos em outubro. O texto destaca a contribuição de Maurício para a memória cultural, educativa e social da capital. Para o Executivo, é o reconhecimento da valorização da cultura voltada à infância, à leitura e à criatividade, reafirmando a importância das artes gráficas na formação cultural de São Paulo e do país. Boa notícia para a cultura, para a gente também, né, Carla? Volto com você. É isso aí, Marília. Afinal de contas, a gente viu tantos desenhos, né? Desenhos de várias partes do mundo, principalmente os desenhos americanos na nossa infância. Que tal o desenho brasileiríssimo fazer parte da nossa história e da nossa cultura também, agora oficialmente? Vocês sabem que tudo que eu visto aqui é escolhido a dedo por ela, Roberta Martinez. E ela vem mais uma vez com uma dica muito boa para quem quer se vestir bem e, claro, sem precisar deixar um rim ali na loja, né, gente? Presta atenção nessas dicas. Oi, Carla. Oi, você aí de casa. Muita gente acha que se vestir bem é caro. Mas se vestir bem não depende de preço, e sim saber fazer boas escolhas. E hoje eu tô aqui para isso, para mostrar como montar looks lindos com peças simples. Comece pelo básico. Um bom jeans, uma camiseta de cor neutra, também um tênis casual de cor neutra. Esse trio é a base de um guarda-roupa inteligente. Com essa base, você pode agora trazer um pouco de estilo. Aposte em acessórios. Um lenço colorido, colares em camadas, um brinco marcante transforma o visual. E lembre-se, repetir roupa não é errado. É um sinal de consciência, não de descuido. O que importa é você saber variar a forma de usar. É isso aí. Muito legal, né? Dicas muito boas para vocês. Agora,
presta bem atenção nessa informação que eu vou te passar. O Festival Vem está chegando à sua 5ª edição esta semana. Serão 3 noites, iniciando sexta, sábado e domingo, tá? Dias 14, 15 e 16 de novembro, com 2 semifinais e uma grande final. Em 2025, ele celebra 5 anos de existência, viu? Um festival que emociona, que inspira e que ecoa o amor de Deus através da música. E aí são 16 participantes, vocês vão conhecer todos eles aí nos próximos dias, então fiquem bastante atentos às informações. Tá aí Carol Turmena, Danilo Diba, que vão apresentar esse evento lindo e você não pode perder. Combinado? O programa de hoje tá chegando ao fim. Muitíssimo obrigada por sua companhia. Um beijo gigante no seu coração e amanhã eu estou aqui de volta. A gente se vê. Tchau, Brasil!